Caso alguém prefira escrever, estão abertas as inscrições. Sempre tem aquele clima assim, do quem vai fazer primeiro, né? Depois que um começar, todo mundo deslancha. Eu ia falar se eu posso fazer um comentário breve enquanto alguém, as pessoas, pode ser ou não? Ou espera? Por favor, professora, com certeza. Não, obrigada, querida. É muito em razão da fala do colega, né, do Alexandre, sobre as leis antinegacionistas, né, que tem, hoje o caminho mais fértil, na falta de palavra melhor, mas é o que tem impulsionado uma série de obras em vários lugares, né, sobre a necessidade de você pensar isso como crime de violação dos direitos fundamentais. E justamente porque, como ele reatualiza o horror, né, como negar o horror, o crime de massa, ele reatualiza, então ele fere a dignidade humana, portanto, trata-se de um crime de violação dos direitos fundamentais. Bom, só título de curiosidade, as localidades onde ocorreram os crimes de massa, os historiadores não são contra, né? As localidades nas quais o crime de massa foi pensado, foi feito, né? Os historiadores eles tendem enfim, o debate é maior sobre o argumento de liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não é algo maior que a dignidade humana. Na verdade, a liberdade de expressão está contida na igualdade, na dignidade humana. Ao contrário. Então, esse debate você tem em relação ao negacionismo em África, né, nos genocídios africanos, nos genocídios, enfim, uma série de localidades. É um debate intenso que, como Alexandre acertadamente fala, né, ele não vai coibir esses negacionistas que têm projeção na esfera pública, que ocupam a imprensa. Né? O Osmar Terra, por exemplo, quando a Globo News o convida para falar sobre a pandemia. Ele nega a pandemia, é um negacionista. Mas ela vai coibir o negacionista inocente, né? Aquele tiozão que fica lembrando. Ela coloca, então, né, a lei que também tem, né, o seu imperativo a construir, então, uma comunidade ética. Né? O que é possível e não é possível. Há conhecimento que já está pactuado. Né? Então, a gente não pode viver num eterno retorno. A gente não vai voltar a pensar se a Terra é plana ou não, né? Desconsiderando a quantidade de pessoas que já foram queimadas, inclusive, né? Provando que ela é plana. Há conhecimento que está pactuado pela comunidade científica. Né? E que não é e é justamente sobre esse conhecimento que essas leis, então, elas, né, tratam. Então, acho que isso é importante ficar. Não se trata de uma regulamentação externa, né, do conhecimento histórico, do que pode ser ou não produzido. É do que já foi produzido. Né? Eu me inscrevi, o Arthur e o Vinícius. Arthur, você deseja ir primeiro para as pessoas não se saturarem de mim? Imagina. Jamais. Eu não, acho fofa. Eu acho que... Pode ir, Arthur. Pode falar. Tá bom, Ju. Ninguém vai saturar de você, fica tranquilo. Primeiramente, queria agradecer o Alexandre e a Patrícia por estarem aqui. É muito bom retomar esses debates e, como vocês comentaram, é urgente a gente discutir isso, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, que a gente vê que até o presente, digamos assim, está em disputa, né? Então, toda essa questão do coronavírus, a gente sabe que isso está sendo extremamente discutido e, enfim, cada um puxando a corda de um lado, e tem, às vezes, o lado que acaba ganhando, que é o lado da anticiência, o lado do negacionismo, e escutando vocês falarem, sempre me vinha na cabeça algo que o Alexandre comentou agora no final, que é
ok, o que fazemos enquanto historiadores, né, enquanto futuros professores, quais políticas podem ser colocadas em prática para que a gente consiga se livrar, digamos assim, disso. E eu comecei a pensar, talvez, se esse não fosse um pensamento ingênuo, né, porque, querendo ou não, sempre haverão disputas, né, nesse campo, e de fatos que marcam, né, eventos que também são eventos conflituosos. Então, quando a gente fala de ditadura, havia uma tensão muito grande naquele momento. Então, quando a gente fala de escravidão, é a mesma coisa. E talvez nem sempre, né, haja isso de maneira tão explícita. E aí a pergunta que eu tentei elaborar é como vocês comentaram, desenvolveram esse argumento de que o negacionismo ele não é só um projeto histórico, digamos assim, ele não se limita no campo da teoria, ele não se limita no campo dos historiadores, mas ele é também uma disputa política. Se a gente consegue pensar em uma solução que seja política para isso, se a gente consegue talvez identificar a raiz do problema, digamos assim, se isso é possível, e se possível, como que a gente consegue então moldar algumas políticas para tentar cortar essa raiz, digamos assim. Novamente, não sei se isso é possível, acho que talvez essa disputa faça parte da nossa própria sociedade, né? E um último comentário que eu queria fazer, que eu acho bastante interessante, que me lembrou inclusive das discussões que a gente tinha com o Alexandre em História e Memória, é que isso não fica só na ordem do discurso, né? Isso molda políticas na prática. Então, quando a gente fala de negar uma doença, de negar a pandemia, a gente vê pessoas que não usam máscara, a gente vê pessoas que dizem que não tomaram a vacina, a gente vê pessoas que realmente perdem esse senso de coletividade por um discurso que, às vezes, não precisa nem estar sentado na cadeira da presidência da República, né? Não precisa estar num cargo com tanta repercussão, digamos assim, só que esse discurso, ele vai invadindo a sociedade e muitas vezes encontra eco nas práticas, né? Então é isso, eu acho esse debate muito legal, eu gosto muito dessa discussão. Adorei ter vocês aqui, ouvir o que vocês estão produzindo e saber que a gente tem muito o que discutir, ainda mais agora que isso fica mais explícito, digamos assim. Então, brigadão pela presença de vocês. Vocês querem responder? Querem ouvir as outras dúvidas? Fazerem blocos? Como vocês querem? Acho que blocos, né? Se você não se importar, bloco. Então eu vou começar a minha fala. Essa é a segunda mesa do nosso congresso, do nosso primeiro encontro Paris. E ontem a professora Ivete, ela disse uma coisa que eu consegui linkar com hoje, é que o racismo e a intolerância racial, ela não é jogada, é feito um falso discurso científico, um argumento torto que se caiba na tese dessas pessoas. E eu fiquei pensando nisso quando eu ouvi os professores falando, porque é o que a gente vê hoje nas fake news e nos negacionismos, que o argumento ele é torto. Então, o Holocausto ele era para arrecadar pessoas, porque é impossível ter um extermínio aqui, porque isso era para matar piolhos. Ou outro exemplo, a Terra é plana porque em tal ano, tal estudioso fez um buraco de minhoca e, na verdade, você dá a volta na Terra. E o problema é quando isso se torna uma ferramenta de governo, uma ferramenta para governar. E é isso que a gente vê hoje em dia, os governos tomando posse disso. E aí, eu acho esse assunto muito importante para se debater dentro da comunidade acadêmica, como a gente está fazendo hoje. E a minha pergunta é nesse sentido. Se isso é sentido pela população, se isso é propagado pela mídia tão lastramente, por que a comunidade acadêmica tem tanta dificuldade de lidar com os negacionistas? Por que a comunidade acadêmica tem tanta dificuldade de levar ele a sério como um problema vigente? E aí, passo para o próximo. Ok. Vinícius, se você quiser falar, 3 minutos. Alô, tá dando para me ouvir normal? Super. Então, primeiro também gostaria de agradecer em nome do CA, né, porque a live de hoje foi muito boa, assim como a de ontem. E a minha pergunta ela é um pouco mais direta, assim, é para o professor Alexandre e para a professora Patrícia. E ela é uma questão um pouco prática, assim, atual, se eu posso falar desse jeito.
Eu sei que o professor Alexandre faz muito esse debate nas disciplinas que ele dá agora para as turmas mais novas, né? Eu já sou um pouquinho mais velho no curso, então não tive essa disciplina de História e Memória com ele, mas eu gostaria de saber como que a gente pode pensar, por exemplo, uma questão que pegou muito esse ano, assim como há alguns anos para cá, a questão das estátuas. A questão de derrubada das estátuas que tiveram esse ano, nos protestos, e essa questão da disputa por memória no espaço da cidade, entre os movimentos sociais e diversos setores da sociedade. Eu queria saber o que os professores têm a falar sobre isso. Eu acho que aí pode fazer blocos de 3, né? E depois a gente responde essas e mais um bloco. Pode ser, Júlio? Você quer começar, Lê, ou eu começo? Pode ser você, Patrícia. Pode ser você, né? Pela ordem. Vou agradecer, então, o Arthur, Juliane e Vinícius, né? Dizer que são ótimas perguntas, né? O privilégio de ter um colega feito o Alexandre, né? Como professor docente aí, né? Do Instituto de História da Federal de Uberlândia, na pós-graduação também, né? Lê agora, né? Enfim, sempre uma luta, uma batalha, né? Olha, eu acho que todas elas têm a ver, né? Na resposta. A última do Vinícius, eu vou contar um caso especial em relação à Conjuração Baiana sobre essa disputa de memória, né? Como é que eu penso essa derrubada de estátua. Mas antes disso, eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte, né? Há um pedido, quase um apelo, né, para a comunidade acadêmica dialogar, responder, né, de alguma maneira, se contrapor aos negacionistas, né, aos negacionismo histórico, sobretudo. Né. Quero só chamar a atenção para algumas questões. A primeira delas é que, quando a gente diz assim, a comunidade acadêmica, a gente, como aluno, né, eu sou professora, vocês como alunos, os meus alunos também, né, orientandos de mestrado e doutorado, também fazem parte da comunidade acadêmica. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, né, atenção para um aspecto pouco considerado quando a gente vai falar da crise da ciência e do ceticismo mesmo, né, que é uma das... foi e continuará sendo, né, a porta pela qual, né, o negacionismo histórico vai ganhando, então, um espaço grande. Obviamente que ele não teria essa dimensão se a imprensa, volto a falar, não tem como hoje em dia, se a gente considera o negacionismo histórico como um problema político e não cognitivo, como bem disse o Alexandre, né, como a gente viu na época das eleições, vai fazer um curso de história, você não sabe história. Ao contrário, justamente porque os negacionistas sabem história, que eles negam no lugar onde eles acreditam que é o maior problema daquele episódio especial, daquela situação especial. Né? Eles não negam erradamente, reparem. Né? Eles negam em aspectos bastante centrais, que inclusive constituem o fato como fato. Essa é uma outra discussão, não sei se cabe aqui agora. Então, eles sabem história. Né? Falar que não sabe, vai estudar história, né? A questão toda é o seguinte, né? Se a gente for pensar, eu entrei na universidade. Olha, aqui, né? Quase um argumento de autoridade via idade, né? Não é o caso. Mas eu entrei na universidade em 1989, quando o Muro de Berlim nem tinha caído ainda, ele caiu no processo. Né? Quem é? Onde está o cachorro? Aí, veja, de lá para cá, a gente tem tido questões muito, agradeço o silêncio, a gente tem tido questões muito importantes no que se refere a um imperativo quase que a um dilema dos processos de democratização de acesso. Estou querendo dizer o que com isso? Veja, é um dilema ético, um dilema moral, né? E que é um dilema que vários colegas também enfrentam em sala de aula. Quando, né, eu estou muito pensando nisso, eu ouvi e li coisas hoje, né, que me fazem tomar uma certa liberdade e comentar isso aqui com vocês, que é
quando os alunos chegam para a gente, né, e nos pedem para facilitar determinados conteúdos. Porque, né, ou então, determinados conteúdos que deveriam, né, que poderiam... quando a gente coloca na bibliografia um livro, né, por mês, e aí os alunos perguntam, mas você está pedindo um livro por mês? Né? A gente está falando de ciências humanas, né? Em que medida é possível a gente pensar, do ponto de vista da construção, né, dos processos, né, de fazer ciência, né, do ponto de vista da ciência, pensar em algo facilitado, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, e eu estou falando dos meus alunos, veja, e eles sabem disso, né? Quando o vídeo for para as redes, eles certamente vão dar risada, porque eu digo para eles, olha, facilidade você encontra nas Casas Bahia, parcelada em 10 vezes, mas os juros é altíssimo mensal. Então, assim, nem lá você encontra. Não existe isso, né? Aqueles vídeos. Então, veja, como é que a comunidade, isso para dizer, né? Estou aqui brincando, mas como é que a comunidade resolveu responder ao negacionismo? Virando o seu duplo dentro da comunidade. Então, fazendo 15 milhões de lives, tentando facilitar aquilo que a gente chama, que as pessoas nos cobravam para facilitar a linguagem e confundindo, então, elaboração de, né, o exercício, o ofício do historiador, né, você fazer pesquisa com democratização da divulgação do resultado da pesquisa. São questões distintas, né? E que não devem ser confundidas com aquilo que muitas vezes nos pedem em sala de aula. Professor, mas será que não tem um artigo que dê conta disso? Aí vai lá na Wikipedia, quando a gente pega isso, que pega, né? Quem dá aula há muitos anos já sabe, né? De repente vem um vis-a-vis, né? No texto que ele diz que ele que produziu, desculpa, né? Vis-a-vis é o termo do século XIX, de onde veio essa pérola maravilhosa, né? Que eu, inclusive, adoro. E aí, quando você vai ver, enfim, uma série de questões, né? E que as quais a sociedade, portanto, né, há um imperativo no Brasil, né, de que e há um senso comum de que, na teoria, uma coisa, a prática é outra, e, portanto, isso vai esvaziando a importância da própria constituição do conhecimento científico. Né? Isso é muito comum, as pessoas reproduzem isso dentro da universidade. Né? Os alunos reproduzem isso, chegam com uma questão, não estou falando todos, obviamente, né? Não estou falando que isso é muito comum, mas que isso é a razão pela qual eu estou querendo chamar a atenção para um aspecto no qual nós podemos ter, então, alguma responsabilidade ou não. Vamos pensar sobre, né? Não tenham isso pronto nesse momento. Só acho que a gente não responde facilitando nada. Né? Quem facilita é o falsificador do passado. O papel dele é facilitar a vida dos outros. O nosso é complicar. Né? O nosso, por exemplo, é mostrar como é que eu vou explicar aqui em segundos, em minutos, como é que o Van Hagen pensou a Conjuração Baiana na primeira edição, que foi publicada na Espanha em 1854 e que tomou muita pancadaria na crítica, né, na corte dali em diante, e que a segunda edição, que eu comparei a primeira com a segunda, comparei um manuscrito no qual ele corta justamente, e veja, no momento em que as fontes eram soberanas, no momento em que a história vai se constituir dentro dos quadros do Instituto Histórico Geográfico, fundado em 1838, né, ela vai reproduzir praticamente as fontes, a verdade das fontes. E a verdade das fontes sobre a Conjuração Baiana fez com que ele chamasse esse movimento de Movimento Socialista na Bahia de 1798. Por que socialista? Porque aqueles homens, ele mostrou que havia um projeto político de mundo numa república ligado aos homens pobres, negros e pardos. Aí não tem condição, aí a fonte não pode ser soberana, aí você troca, aí a fonte não pode, e aí você tem um debate girando em torno disso, com homens como Joaquim Caetano Fernandes. Como é que eu explico isso em 5 ou 6 minutos? Me diga isso. Não explico? Só isso. Não consigo explicar. Porque isso requer primeiro análise de fontes, requer comparação, requer mostrar que essa publicação foi em Madrid, por que isso se dá na Espanha, e como é que a crítica vai se constituindo, então, né, fora dos quadros de HGB, vai se constituindo nas revistas que circulavam num determinado espaço muito específico, e que, como resposta, só tem outras
Veja, os homens do século XIX respondiam aos seus desafios históricos com outras obras históricas. Nós respondemos com lives, a gente resolveu encher o mundo de lives. Né? E lives boas, por exemplo. A nossa é boa, né? Eu acho que a nossa tem um papel importante. A que a gente tem feito na AMPU tem um papel importante. Mas é tudo muito, foi feito muito às pressas. É feito tudo muito rápido. A gente parece que resolveu correr atrás do prejuízo, quando esses homens eles estão, né, publicando coisas há muito tempo. Né? A comunidade quer dizer que não dá importância para aquilo que é produzido fora da comunidade de historiadores? Quer dizer que quando eu pego, por exemplo, uma mãe de santo aqui na Bahia, por exemplo, como Macota Valdina, que vai explicar todo o processo do candomblé de Angola e vai mostrar como é que você tem a diplomacia no século XX, que tem a ver com o processo de reconhecimento do candomblé como religião, e não mais como caso de polícia, o que ela diz não vale a pena? Os historiadores não reconhecem? É uma pergunta, percebe? Será que só o conhecimento histórico só é feito por quem tem a carteirinha, o crachá, né? Crachá de historiador, o que paga o seu boleto de historiador? É uma pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, porque é isso que vai, ainda mais agora que viramos, então, uma categoria profissional. A gente tem sindicato, né? Agora a gente tem sindicato, a gente virou uma classe de historiadores. Nós somos uns trabalhadores, nós somos uma classe, uma entidade de classe, porque agora tivemos a nossa profissão reconhecida. Então, eu acho que a gente tem que repensar muita coisa. Não saberia dar respostas aqui do nosso campo, mas eu tenho algumas pistas. Se vocês me permitem, eu não quero ocupar mais 20 minutos, mas eu já estou caminhando para o fim. A primeira delas é justamente fortalecer o papel da AMPU, não como uma entidade que fechará portas. Ao contrário, uma entidade que irá fortalecer, vai abrir portas, ela vai abrir possibilidades, né? Somos historiadores, há os historiadores, né? Que nós fazemos história, né? Escrevemos histórias, produzimos conhecimento histórico. Agora, o nosso conhecimento ele não pode virar uma mercadoria. A gente não pode cair no canto da sereia desafinada, como tem uma pesquisadora que escreve da Inglaterra, sugerindo que nós divulguemos o resultado da pesquisa antes de mostrar os dados a que se chega, porque precisamos dar respostas tão rápidas quanto as respostas dos negacionistas. Poxa, gente, né? A gente vai inverter completamente, a gente vai ser pautado pelos negacionistas e a gente vai virar o duplo do negacionismo. É essa a saída? Não é. A saída é, como o colega Alexandre disse, é fortalecer o nosso trabalho. Agora, não nos fechar, a gente não pode virar uma casta de historiadores, tá certo? A gente tem que olhar para o lado, né, e conhecer, e olhar, e enaltecer quem faz história, né, os povos tradicionais. A gente tem um monte de situação que é preciso olhar com cuidado. A gente precisa, não seria necessário, mas o anti-intelectualismo que advém de uma falsa ideia de negação epistemológica. Vamos facilitar o conhecimento histórico. Não existe isso. Vamos facilitar o conhecimento da tabela. Não existe isso. Para com essa ideia de facilitar. Não existe facilidade na vida. Não existe. Facilidades na vida, já disse. Nem as Casas Bahia ainda cobra juros enormes. Divide em parcela 10 vezes, mas cobra juros. Não existe facilidade. Quem quer fazer ciência não pode esperar facilidade, aliás, ao contrário, só deve desejar complicação, dúvidas e complicações, o resto da vida. Bem-vindo ao clube, porque, no fundo, é isso mesmo, né? A terceira coisa, quando eu digo assim, rapaz, olha, a AMPU precisa ser fortalecida, é porque é a única entidade que nos representa capaz de, ao menos, se constituir como uma esfera que vá debater, chamar a sociedade civil organizada às leis antinegacionistas. É preciso debater. É preciso, o país precisa ter suas leis antinegacionistas. Já passou da hora de ter essas leis antinegacionistas. Nós temos um processo que é o caso Elgamber. Ele vai ser discutido, talvez não na próxima, que é o Valdemir Stafati, mas de hoje a 15, como se diz aqui na Bahia, né? Daqui a 2 semanas. Mas ele não há crime
de negacionismo histórico. É preciso que haja, e é um crime de lesa humanidade, é preciso definir isso, e é preciso pactuar isso com a sociedade civil organizada, de novo. Por quê? O negacionismo histórico ele não é um objeto exclusivo da história, ele é um objeto da história, ele é um objeto da psicanálise, é um objeto da psicologia, ele é um objeto dos penalistas, ele é um objeto dos linguistas, ele é objeto de uma série, ele é um objeto diverso e ele pressupõe uma série de áreas que vão tratá-lo, né, com devido cuidado. Por fim, o que eu penso... por fim, então, você tem, né, essa regulamentação das leis antinegacionistas e você precisa ter também uma regulamentação, né, um compromisso ético e moral da grande imprensa de vetar espaço aos negacionistas. Científicos, negacionistas históricos, negacionistas éticos. Por exemplo, o papel central da luta antirracista, que não é só a direita que faz, nem a extrema-direita. É porque eu prefiro a classe. Volta 10 casinhas no tabuleiro, releia um monte de bibliografia, atualize-se e continua e volta. Porque eu acho que o feminismo volta 10 casinhas no tabuleiro de novo, entendeu? Porque não é assim, não é uma questão de eu acho, né? É isso. Tem uma sociedade também aí do fala que eu te escuto, que é preciso a gente mediar, fazer mediações, né? A democratização é maravilhosa, todo mundo tem um direito, obviamente. É preciso ter algum tipo de compromisso ético e moral em relação ao que se vai dizer, né? E onde se vai dizer, e como se vai dizer. Por fim, o que eu penso na derrubada de estátua? Por mim, eu derrubava todas. Aqui em Salvador, então, tem um monte de estátua de escravista, de traficante escravo. Eu derrubava tudo. Agora, vou contar uma história rápida, muito engraçada. Eu trabalho com a Conjuração Baiana, que é considerado... Bom, nem o negacionismo histórico quer lidar com a Conjuração Baiana, porque ela é ruim para a direita e para a esquerda. Para a direita, porque é, né, uma tentativa de revolução feita por homens, né, médios, baixos, pobres, enfim, fudidos. Para a esquerda, porque esses homens eles não aceitam mediações com dirigentes. Eles não aceitam a chamada vanguarda histórica que vai dirigi-los. Eles querem ir para a linha de frente. É um debate acerca de democracia participativa. Então, a esquerda também, né, fique lá. Pronto. Não toca muito. Quando toca, ela toca como? Uma certa esquerda partidária. Aqui em Salvador, então, há uma lenda urbana da existência de uma bandeira da Conjuração Baiana com a seguinte palavra nela. A bandeira seria, né, de acordo com o Braz do Amaral, que cita e não dá fonte, vermelha, azul e branca, das cores da França, porque tem 8 projetos de tentativa de invasão em Salvador mesmo do diretório francês. É verdade. Provaram, tá? Ninguém discute mais isso. Capitão Lacher é uma figura, um personagem maravilhoso. Depois, outro dia, me chamem que eu conto essa história. Mas, aí, o atual governo resolveu, então, hastear a bandeira dessa Conjuração Baiana, que eles chamam de Revolta dos Búzios. Eu, como não sou a favor eu não sou uma historiadora disciplinada, quem sou eu para dizer que não pode chamar de Revolta dos Búzios? Mas, não sou eu que vou dizer nada. Mas, né, o poder público vai hastear uma bandeira... e que tem surge, né, que merge tudo, né, apareça e não se esconda, né, é mais ou menos isso. Eles estavam dizendo justamente a ajuda francesa, que chegaria aqui com armas e embarcações e tomaria, então, a capitania da Bahia, né, como fizeram com São Tomé e Príncipe, não é descabido, os caras não estavam pirando, era verdade, faz sentido. Aí, aqui, o movimento negro chama um movimento de revolta dos búzios. Bom, e os historiadores dizem o quê? Bom, você tem uma parte dos historiadores que querem disciplinar, então, como é que o movimento deve ser pensado pelo movimento negro. Então, que revolta não daria conta da complexidade do movimento, que já questiona o próprio, como é que chama? O Estado absolutista, é verdade. E que Búzios, portanto, se remete a um elemento que tem uma identidade africana fortíssimo, que eles usavam aqui nos relógios. E que, portanto, né, é algo absolutamente incompatível, vejam só, com a Conjuração Baiana, eu chamo de Conjuração Baiana, depois posso discutir isso, mas com a tal revolta dos Búzios, porque tudo que esses homens queriam era se diferenciar dos africanos. Então, você tem, de fato, um debate sobre os africanos que chegavam e eram chamados de ladinos, e os homens e mulheres escravizados
que nasciam na cidade e já tinham conhecimento prévio daquilo. Então, eles queriam se diferenciar, porque numa sociedade desigual como a do antigo regime, a distinção é um elemento de ordenação da realidade. Mas é uma confusão. Eu estou dizendo o seguinte, isso daí tem a ver com as estátuas, né? A gente vai dizer, então, como é que... A gente vai dizer o quê, né, para essa turma toda? Se eles querem construir uma estátua de zumbi, veja só, né, aqui tem um debate sobre isso, de um zumbi gay, quem sou eu da história para dizer que não pode construir uma estátua do zumbi gay? Eu não digo nada, tá certo? E se as pessoas querem, e me chamam, tudo isso para dizer, da bandeira. Eles querem achar a bandeira, mas eles precisam da chancela do historiador para dar legitimidade à decisão deles. A gente não precisa fazer isso, concordo? A gente não precisa. A gente pode opinar, a gente pode, como é que chama? Analisar. Agora, eu, Patrícia, acho que a gente não tem o papel de dizer se deve ou não derrubar as estátuas. Isso é o imperativo da sociedade civil organizada. Sociedade civil, os movimentos sociais. Se eles estão elaborando que é preciso derrubar, que derrubem todas. Se eles estão querendo construir outros, que construam as que eles acham que devem. O meu lugar é outro. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não tenho que disciplinar o movimento social para dizer como ele deve agir. Eu estou num outro lugar, que não é um lugar melhor ou pior, mas é um outro lugar, construindo uma outra questão que não tem a mesma velocidade nem os mesmos imperativos que o movimento social. Ou seja, a militância, ela dialoga. Há diálogo, obviamente. Há questões em comum, mas há questões distintas e elas precisam ser consideradas. Desculpa, Alexandre, peguei muito tempo e espero ter respondido, né? Eu enfim, viajei, mas enfim. Imagina, Patrícia. Eu estou tendo eco aqui na minha fala. Eu vou desligar o meu microfone. Acho que ajuda. Eu vou tentar falar assim, sem o microfone, sem o fone, eu acho que melhora, né? Porque eu estava tendo uma... Acho que foi até por isso que o Vinícius desligou meu microfone, mas com toda a razão. Vou tentar sintetizar as perguntas da Juliana e do Arthur, que elas me parecem muito próximas, né? E que poderiam ser sintetizadas naquilo que se constitui, evidentemente, no nosso maior desafio, que é responder a esse fenômeno que, evidentemente, não é novo, mas que tem alcançado um impacto público que me parece bastante preocupante e que merece todo o cuidado da nossa parte. Em relação às respostas propriamente jurídicas, eu acho que a Patrícia situou muito bem o problema e os nossos dilemas a respeito da proposição de leis antinegacionistas, mas chamando bastante atenção para a pertinência e a urgência desse debate, da reflexão em torno da proposição de leis antinegacionistas, e não vou tocar novamente nesse ponto, porque a Patrícia sintetizou tudo aquilo que eu penso também. Bom, em relação ao nosso próprio campo e a nossa própria experiência como docentes e como pesquisadores, eu acho que um ponto também salientado pela Patrícia é, evidentemente, uma efetiva ocupação dos espaços públicos, né, com investimentos consideráveis e sérios em divulgação. O que aponta também, o que a Patrícia apontou muito bem também, é que isso não significa, evidentemente, uma simplificação do conhecimento histórico, né, e uma vulgarização no mau sentido do conhecimento histórico, mas na reflexão de estratégias de comunicação do conhecimento histórico, né, com públicos amplos, né, o que não significa também que todo pesquisador vai virar youtuber, né, que todo pesquisador deve necessariamente traduzir o que pesquisa em linguagem acessível. Isso não é uma tarefa fácil, divulgação não é fácil de ser feita, né? Nem todos os pesquisadores estão aptos para fazer isso, nem todos os conhecimentos produzidos na universidade são facilmente transmissíveis, né? Esse é um desafio que deve ocupar a universidade, evidentemente, mas ela deve constituir, né, espaços institucionais
específicos para pensar a divulgação, né? Isso me parece urgente, né? Disputar a arena pública, né, com o bom trabalho historiográfico. Isso me parece essencial, e o que envolve também uma compreensão da dinâmica das redes, da dinâmica das mídias sociais, que talvez os negacionistas tenham conseguido compreender melhor do que nós até o momento. Isso não significa se valer das mesmas táticas dos negacionistas, mas efetivamente compreender como eles operam para que a gente possa oferecer as nossas próprias respostas, que, a meu ver, são imprescindíveis em relação à ocupação, né, desse espaço nas redes. Essa é uma questão que me parece essencial. Num cotidiano mais preciso, em que muitas vezes nós somos confrontados em sala de aula com narrativas negacionistas que vêm de constituições familiares, de narrativas familiares que muitas vezes os alunos reproduzem em sala, os desafios são igualmente grandes, e eu acho que devemos tentar pensar, né, em ampliar o que eu gosto de chamar, né, em diálogo com outros colegas, como, por exemplo, o Arthur Lima Ávila, que tem um artigo importante sobre o negacionismo no Café História, aquilo que eu chamo de ampliar a compreensão da pluralidade do passado, em 2 níveis, né? Como nos confrontamos, por exemplo, com uma narrativa em que os alunos fazem menção às experiências pessoais de seus pais ou de avós, para dizerem, por exemplo, que a ditadura não foi tão ruim assim, porque seus pais e seus avós viveram aquele período e não sofreram nada com eles. Um diálogo possível para ampliar, primeiro, evidentemente, considerar essas narrativas, por mais que elas nos sejam absurdas, mas elas ocupam um espaço na vida desses alunos que é preciso considerar, né, e não descartá-las, não desprezá-las como, né, absurdos, mas também chamar a atenção para a pluralidade dessas narrativas. Bom, para os seus pais pode não ter sido problemático, mas será que outras pessoas podem dizer a mesma coisa? Será que a experiência da ditadura não foi problemática para todo mundo? Para quem foi? E por que foi? Então, de algum modo, tentar entabular um diálogo que chame a atenção para a pluralidade do passado, que não significa admitir que todas as narrativas são possíveis. Do ponto de vista historiográfico, a gente sabe que a experiência, o testemunho, né, embora seja de extrema relevância para o historiador, é preciso ser considerado com todo cuidado. A gente não se baseia efetivamente apenas nas experiências individuais para compormos os nossos trabalhos, as nossas narrativas sobre o passado. Não significa que toda narrativa é válida, mas ela precisa ser considerada, né, se quisermos compreender como elas são construídas em ambientes que são estranhos a nós como pesquisadores, né? Esse é um ponto que parece importante. A outra dimensão a respeito da pluralidade do passado, que me parece importante também considerarmos quando pensamos em respostas a negacionistas, é um mantra que eu sempre tento discutir com os alunos em sala, a ideia de que nós não temos o monopólio do passado e outras narrativas são produzidas por outros campos, né? Como a Patrícia também já mencionou, a minha fala dialoga muito com a dela. Então, considerar como antropologia, sociologia, a literatura figuram o passado e como elas podem, em diálogo com nós, historiadores, né, sem uma hierarquização, não se trata efetivamente disso, mas de compreender como outros campos abordam e enfrentam esses mesmos dilemas que nós. Né? Uma união é um clamor de união de forças mesmo. Né? Pensar como que a historiografia pode estabelecer diálogos muito frutíferos, muito promissores e muito densos com outros campos que também têm um passado como objeto, embora a partir de outras perguntas, outras questões, outras abordagens, outras metodologias. Então, a pluralidade, nesse sentido, é dupla, né? A pluralidade de narrativas sobre o passado, que não significa considerá-las todas válidas, mas admiti-las como objeto de discussão, e essa pluralidade de produção, de locais de produção, de interpretação do passado. Né? Isso tudo, né, evidentemente, são forças que vão compondo um quadro que não pode, que
precisa ser necessariamente amplo, que envolve também ampliação dos canais de divulgação, ampliação dos espaços de divulgação do nosso trabalho, que não significa simplificação e vulgarização no mau sentido, e também a proposição de políticas públicas nas quais, sim, uma discussão sobre a legislação, sobre uma legislação antinegacionista tem um lugar que me parece muito importante. Então, evidentemente que não são questões que resolvemos, né, tão simplificadamente, é um trabalho de gerações, mas, para ser um pouco otimista, as respostas têm vindo com bastante intensidade. A gente tem visto muitos colegas se mobilizando fortemente, discutindo o negacionismo no espaço público, discutindo essas questões de modo cada vez mais ampliado, e eu acho que passa por um conjunto de ações, mas esses elementos elencados aí pela Patrícia e também por mim, me parecem importantes, né, de serem levados adiante. Sobre o Vinícius, sobre a questão colocada pelo Vinícius, né, das estátuas, né, Vinícius é um tema que mobilizou a imprensa e os intelectuais, especialmente a partir, né, da derrubada dos traficantes de escravos, na onda das manifestações em relação, por conta do brutal assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e se levantou a questão, né, de que se a derrubada de estátuas, né, constitui, né, um apagamento da história ou não. Uma boa parte da imprensa, né, alegou que sim, né, que as estátuas simbolizam uma determinada história que foi ali materializada e que, portanto, né, destruí-las, jogá-las nos rios, né, ou retirá-las do espaço público constituiria um apagamento da história. Bom, né, eu até escrevi um pequeno texto sobre isso, que saiu na história no portal de divulgação da revista da História e Historiografia, HH Magazine, em que eu tento responder a essa questão que me parece enviesada e colocada de modo muito inadequado. Se de fato a história, se de fato a construção, o levantamento de uma estátua é um ato histórico, a derrubada também é um ato histórico, e que não significa de forma alguma um apagamento, né, mas uma releitura, né, daquele passado a partir de óticas e de valores que são do nosso tempo. É feito desde sempre, né? A iconoclastia, o ato de derrubada de monumentos, de refiguração do espaço público, é uma constante na história. Isso é feito desde o mundo antigo. Me espanta, né, o assombro que parte da imprensa tratou algo que sempre foi um registro da presença humana aqui entre nós. Nós sempre construímos e derrubamos monumentos. Então, obrigado, Vinícius, estou vendo que você colocou o link aí. Eu tento responder essas questões justamente nesse pequeno texto. Então, não me parece, e veja, né, um passado, chega a ser risível o argumento de que destruir a estátua, ou colocá-la em outro espaço, dando um outro sentido para aquele monumento, vai apagar uma história de valores e de práticas escravistas, né? Chega a ser risível isso, chega a ser um argumento que nos dá vontade de rir. Como que a simples derrubada de uma estátua vai apagar, né, o passado escravista, né? O racismo está aí, a destituição de direitos das comunidades negras, a violência policial contra o extermínio da população negra, está aí para nos dizer com toda a clareza que esse passado não vai se apagar por uma simples derrubada de Estado. A derrubada pura e simples pode ser a melhor solução para o enfrentamento desse passado, é algo discutível. Você tem outras experiências, por exemplo, que apontam para uma ressignificação, né, das estátuas, colocadas, por exemplo, em museus, ou mesmo que colocadas no espaço público. Você tem casos de algumas sociedades francesas em que os estátuas de sujeitos que se beneficiaram da escravidão, como traficantes, grandes comerciantes, etc., são ressignificadas com placas nas quais podemos ler: fulano foi um traficante de escravos que comercializou tantos
milhares de escravos, e grande parte da sua fortuna, tanto quanto a fortuna desta cidade, foi obtida graças ao tráfico de escravos. Isso é uma ressignificação, que também pode ter um papel pedagógico importante. O assombro desse debate, mal colocado, enviesado, né, levado a cabo por uma imprensa que não conhece absolutamente nada desse debate no campo da historiografia e de outros campos também, que lidam com a mesma problemática, na arquitetura, por exemplo, tem um debate muito interessante sobre esses monumentos. Né? Então, essa imprensa que pouco conhece o debate, né, apelou a um senso comum de que o passado está materializado naqueles monumentos e, portanto, retirá-los do espaço público seria apagar esse passado. Né? Nenhum passado é materializado totalmente no monumento. O monumento significa, sim, uma leitura possível daquele passado, né, mas que ele próprio é resultado de disputas, né, em torno do passado que se travaram desde sempre. Então, a grande questão que devemos nos colocar é: uma sociedade como a nossa, em 2020, aceita, né, manter de pé uma estátua que homenageia, né, uma figura absolutamente deplorável, como é a de um traficante de escravos? E não basta dizer que é deplorável só apenas para nós, hoje, em 2020. Né? Nós ignoramos que, muitas vezes, já na época da construção desses monumentos, haviam grupos que se organizaram, que se mobilizavam contra a escravidão. Então, ser anti-escravista não é uma questão do nosso tempo exclusivamente. Né? Em outros tempos, mesmo no tempo da construção desses monumentos, grupos anti-escravistas já existiam. Então, nem de anacronismo nós podemos chamar aí todo o problema envolvido na derrubada das estátuas. Então, não vejo qualquer problema em jogar no chão ou ressignificar, né, estátuas de traficantes. É um resultado da passagem do tempo em que valores do passado são ressignificados. Isso é uma constante na história, não há novidade aí. E estou de pleno acordo com a Patrícia, né, e aqui, como historiadores, a gente muitas vezes chama atenção, né, para os dilemas em jogo, mas, efetivamente, o que fazer com essas estátuas, se elas serão derrubadas ou se elas serão colocadas no museu, serão ressignificadas, né, e assumirão outros sentidos, evidentemente que isso é uma discussão, né, que tem que ser feita pelos movimentos sociais, diretamente envolvidos na luta antirracista, na luta anti-escravista, e cabe a nós problematizarmos essas questões, mas sem qualquer, evidentemente, caráter normativo. Então, convido para quem se interessar a leitura desse texto que eu escrevi a convite da HH Magazine, que sistematiza e sintetiza melhor o que aqui na nossa discussão verbalizada eu tentei dizer. Tá ok, meus queridos? É isso. Olha, só um comentário. É um dos melhores artigos sobre o tema. E é um artigo que eu subscrevo sem nenhum constrangimento do começo ao fim. Como já tinha dito, né, para Alexandre, e digo aqui publicamente, porque gosto muito da maneira como... porque o problema tem que ser construído. Eu acho que essa, inclusive, é uma aula, esse artigo, de como se construir um problema. Né? Como é que o tempo presente nos fornece ferramentas para a construção do problema. O Alexandre é muito bom em várias coisas, né? Em vários textos, vários livros. Nesse artigo em especial, ele estava muito inspirado. Obrigado, Patrícia. Depois a gente toma cerveja, né? Eu não sou de fazer elogios assim muito rasgados, mas esse artigo dele realmente é muito bom. O artigo está no link, para caso alguém não tenha visto. Professores, obrigado. Sanaram a minha dúvida. Agora é o Salomão e logo depois a Cauane. Pode ir, Salomão. Opa. Ele escreveu aqui. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alexandre. Agradeço demais por estarem aqui hoje. Minha dúvida é sobre as leis negacionistas. É possível observar uma diferença efetiva em relação à quantidade e ao teor das publicações negacionistas em locais onde tais leis foram instituídas? Quais as punições que essas leis prevêem
a quem pratica o negacionismo nesses locais? Agradeço mais uma vez. É isso. A pergunta está no chat. Aí pode deixar a Cauane fazer dela também, respondemos em bloco. Ah, é verdade. Cauane? A nossa querida Cauane. Boa noite, gente. Todo mundo me escuta bem? Boa noite. Super bem. Queria agradecer, primeiramente, a presença do Alexandre e da Patrícia e ao Carris por ter organizado esse encontro, né, também. A minha pergunta, ela até tem uma relação com a pergunta da Juliana e com a pergunta do Arthur e, de certa forma, com a pergunta do Salomão também. Mas é mais pensando no individual, não necessariamente numa esfera completamente pública, assim, na sociedade, uma grande quantidade de pessoas, assim, dizendo, que é sobre como que a gente pode chegar no negacionista inocente, porque, assim, é óbvio que os historiadores, eles estão dando respostas aos negacionistas, né? Tem todo esse movimento, várias pessoas produzindo textos e trabalhos que mostram que isso é um problema, e é algo que é muito discutido, sobretudo aqui na academia, né, na universidade. Só que se a gente for parar para pensar, talvez o que a gente esteja produzindo, o que a gente esteja discutindo, não está chegando em quem precisa, que é o negacionista inocente, né, como a Patrícia falou. Eu falo isso pensando justamente em pessoas que eu vejo na minha família que é um negacionista inocente. E aí eu fico olhando assim, pensando, meu Deus, né, o que dizer, como agir nessa situação? Como que a gente que está aqui discutindo sobre isso intelectualmente, e isso não é um problema apenas assim, intelectual, é um problema social, da esfera pública mesmo, como que a gente pode chegar nesse indivíduo? Essa é a minha pergunta. Obrigada, gente. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo, todo departamento de história, todo programa de PPG precisa fazer. Cauane, muito obrigada. Inclusive, se eu puder começar, eu vou começar de novo, Leo? Sim. Pela pergunta de Cauane, não por acaso. Cauane, ela é uma pergunta que eu acho muito difícil te dar uma resposta faça isso, né? Normativa num grau maior. Por exemplo, todo mundo aqui tem um negacionista na família, né? Quem não tem, né? Grau maior ou menor. Eu, por exemplo, a certa altura, como eu tenho uma militância partidária forte, eu radical de não falar por um tempo com os negacionistas, porque isso estava me consumindo muito a beleza, né? A graça vai. O Bento diz, minha mãe, isso consome muito a beleza da gente, é preciso dar um tempo, tipo, né? Desgasta demais. Mas eu vou aqui, tirando essas questões mais pessoais, lembrar de um artigo do próprio Christian Dunker, como é que ele mostra o problema do negacionista inocente. Como é que o negacionista inocente descobre que ele é um negacionista? Olha que duro. A partir do trauma. Qual é o trauma? Ele pode ser diverso. Ele pode ser a partir de um ente da família que morre, vitimado pela Covid-19. Ele pode ser a partir de um outro ente da família que sofre a perseguição do atual governo, no limite, num grau, né, como a gente tem casos de professores universitários que foram perseguidos e que, né, não tiveram seus relatórios aprovados, seus relatórios de, como é que chama? De mudança, né, como é que chama, Lê? O relatório para, enfim, seus relatórios de produção, né, não tiveram seu probatório aprovado, uma série de perseguições. O pós-doutorado negado, enfim, a gente tem questões. O que o Christian Dunker mostra que o negacionista inocente, e há um perigo nisso, porque como ele já tem essa, né, como ele via de regra, ele foi, durante boa parte da vida, um pacato cidadão,
e ele entende, né? Ele começa a perceber que ele ocupa uma certa importância, ele se vê como alguém importante, justamente num coletivo de extrema-direita, né? Quando ele sofre um trauma dessa magnitude, não é que ele deixa de ser negacionista. O negacionismo dele se arrefece, né? E aí vem a parte pior, que é a extrema violência. E ele se revolta com todo mundo, né? E aí é um sujeito que tem, né? Enfim, pode vir a ser muito, muito, muito violento. Eu já vi casos assim. Se você me perguntar se isso pode ocorrer com todo mundo, obviamente que eu vou dizer que não, né? Que a gente espera que as pessoas, que o óbvio não seja algo da natureza imaterial para as pessoas, tá certo? Porque a própria ideia de obviedade, né? A gente não está nem discutindo aqui regime de historicidade, de verdade, o que é óbvio, né? O que é já pactuado, né? O que já estava pactuado, né? Que que, no primeiro momento, ele é mobilizado por um setor da sociedade para se vingar de questões muito subjetivas, né? É um sujeito que não entra na universidade, não passou no programa de pós, entendeu? Ou é a pessoa... Enfim, você tem 15 milhões de razões, né? Que vão mobilizar o negacionista inocente. E por que ele é inocente? Ele acaba reproduzindo algo que é contra ele mesmo e ele ainda não tem dimensão dessa operação. Mas ele vai ter, em algum momento ele vai ter. E é isso, né? Como ele terá... Tem gente que é rápido, descobre rápido. Porque, veja, isso tudo, Cauane, ela parte de uma ideia de... como é que chama? De apreensão da realidade a partir da própria experiência. E é muito complicado isso. Então, quer dizer que aquilo que eu não vi, não existe. Aquilo que eu não pego, não tem concretude, não tem existência, né? Eu não preciso pisar nos Alpes suíços para saber que eles existem, né? A gente está falando dessa dimensão. Eu não preciso ir para o Crato para saber que existia seca antes das cisternas, e que ainda existe, tá certo? A gente não precisa pisar. Veja, a gente está falando de uma operação extremamente, e de algo extremamente que parece bobo, parece pitoresco, parece anedótico, parece exótico, não é. A gente está falando de uma parcela considerável da população, e que não é característica, que eu quero deixar claro, que acho que é importante, a gente aqui não é o fim do mundo, porque, veja, há um mês, na Alemanha, grupos neonazistas convocaram uma manifestação e aí 38 mil pessoas foram às ruas pedir o fim do isolamento social porque eles não acreditam na pandemia. Alemanha, está falando de Stuttgart, está falando de Berlim, Stuttgart, né? Mas isso daí é característico de gente que não estuda, bobagem, esquece. Né? Isso é aquele complexo de vira-lata que Valdei, né, perguntou, inclusive, na nossa live anterior. A gente está falando de pessoas nos Estados Unidos, uma parte considerável da população que não acredita na ciência. Na Inglaterra, o Alexandre deu aqui a estatística, tá certo? Quando ele vai acreditar? Quando ele sofrer na própria pele algo, quando ele sentir a dor na própria pele. Eu tenho um caso na família de minha mãe, que uma sobrinha dela se casou com um testemunho de Jeová. E ele tiveram 3 filhos, tal. Ele trabalhava em navios, ele era engenheiro, trabalhava com, enfim, sei lá. Eu sei que ele caiu de um mastro, se esborrachou, o mastro entrou, caiu não sei quantos metros, ele se arrebentou inteiro. Pronto. Ele não tomou transfusão de sangue, ele morreu. Ele não tomou. Então, qual é a questão? Né? O trauma dos filhos e dela é que pararam. Né? Então, há um momento que o trauma ele te chama à luz, né, daquilo que é óbvio e daquilo que... Agora, repare, não é só a extrema-direita que nega. Eu falei, né, anteriormente, por exemplo, negar vacina, há um movimento da classe média brasileira, uma classe média endinheirada, né, que se pensa progressista, mas que é altamente classista. Por exemplo, quando você tem a democratização, universalização do acesso à vacina, que é uma conquista histórica, é uma luta histórica
de mães e do SUS, tá certo? Essa classe média nega a vacina, né? Como se estivesse vivendo no grande medievo, tá certo? Isso é uma coisa. Quando você tem a democratização, a universalização do parto no SUS, essa classe média vai inventar de botar uma banheira no meio da sala e ter filho no meio da sala, chamando isso de parto natural. Ou seja, ela vai criando um mecanismo de distinção. Esses mecanismos de distinção, eles são uma porta muito grande para o negacionismo. A gente não tem como negar. Negacionismo não tem como fingir que isso não é. Bom, a outra pergunta é sobre as leis negacionistas, né? Quais são as punições e quais são os locais, né? Olha, Salomão, Cauane, espero que eu tenha respondido, não sei se respondi ou não, mas enfim, ou pelo menos dado uma dica. Salomão, a pergunta é ótima, eu em especial, eu gosto muito. As leis, você tem, justamente porque é um crime, considerado crime que fere a dignidade humana, né? Eu estou falando isso da Corte Europeia de Direitos Humanos, que é o que eu conheço um pouco melhor, né? Das leituras que eu tenho feito. Da França também, né, Ale, a gente tem, de alguma maneira, lido também mais. Você tem punições, bom, primeiro que esses julgamentos eles têm uma dimensão pública muito grande, né? Eles têm um espaço na esfera pública, eles ganham muito espaço. Aqui no Brasil também. Segundo, que eles pagam multa altíssima, tá certo? Terceiro, que isso pode ser até previsto prisão, mas que ela é revertida no final. É preciso pensar isso, né? Porque o debate passa, né, pelo fato de que será que a gente resolve o problema com punitivismo? Essa é uma dimensão. Nós que construímos no centro-esquerda, no campo progressista, a gente não pode acreditar que a prisão resolve os problemas da humanidade, quando, em verdade, é o contrário, né? E é um debate que quem está construindo, os penalistas que constroem, né, sobre os direitos humanos e sobre os direitos fundamentais, eles não são punitivistas, ao contrário, a maioria é abolicionista. Então, como é que você vai esperar, então, né, que a prisão seja algo muito, embora haja, né, haja mesmo, por exemplo, quando você pega os defensores, há um negacionista italiano chamado Modotto, que eu estava lendo essa semana, você tem, na Itália, os penalistas são mais fortes, eles estão pedindo ali pena, como é que chama? Para crime hediondo, né? Equivalente a crime hediondo. Então, as coisas estão em discussão ainda. Então, eu acho que você tem essa questão. Agora, repare, né? É importante a lei? É importante a lei. É isso que eu falei. Ela vai coibir os negacionistas que caem na graça da grande imprensa. Por exemplo, o Bolsonaro é um negacionista desde sempre. Ele não inventou o negacionismo agora. Ele é um negacionismo que ocupa a grande imprensa desde sempre. Ele tem um espaço na grande imprensa. O Lula dizia, né, que o Jornal Nacional tinha dado a ele 38 mil horas, sei lá quantas mil horas. A bobagem, o que a imprensa brasileira faz com o Bolsonaro, já tem pesquisa mostrando, é um negócio inacreditável, da ordem surreal, da ordem do inatingível. Os caras construíram essa liderança. Eles estão construindo essa liderança como revanche do fim da ditadura militar. A sensação, é uma hipótese isso, eles estão se vingando, tá certo? Não, vocês não vão ganhar, quase isso, vocês não vão ganhar, vocês não vão, né? Essa sociedade brasileira não vai ter igualdade. Vocês estão achando, a sensação que dá é essa, porque eles estão construindo. O sujeito ocupa as páginas amarelas em 1986, depois de ter feito um atentado contra um quartel, por ter jogado bomba no quartel. É um sujeito que está dizendo que, na época, o presidente Fernando Henrique, isso foi em 99, que o Fernando Henrique, ele pede a morte, ele já era deputado federal. Ele disse que o Fernando Henrique tinha que ter sido morto pela ditadura. Esse sujeito, ele ganha, sabe quantos... em 2011, um deputado petista chamado Paulo Cunha, não estou aqui fazendo propaganda de partido, aliás, o contrário, convida 2 jornalistas dentro da Câmara, e tem até o vídeo disso, e vai discutir. Ele, Jair Messias Bolsonaro, está ocupando muito espaço na imprensa. Isso é aleatório ou há um projeto por trás? 2011. E aí, mas aí, quem é que estava, de novo, repito, nas comissões de ética? Porque a empresa... veja, o setor progressista, ele também colabora com o negacionismo. A gente não pode também aqui, né, evidentemente que não tem um peso da extrema-direita. Agora,
Quando ele rifa as comissões ligadas a direitos humanos, ele acha que direitos humanos é uma questão menor. Ele nunca se preocupou com legislar crime hediondo, tá certo? Há uma dificuldade com isso. O STF, agora, como eu disse, nega crime de racismo do atual presidente, quando está previsto em lei, tem prova, tem uma série de coisas, tá certo? Assim, a gente vive numa sociedade muito difícil de você pensar, né, que um sistema judiciário que foi capaz, né, de apoiar algo como a Lava Jato vai dar conta disso. Mas a gente tem um grupo também, por outro lado, de juristas ligados à Corte Europeia de Direitos Humanos, que estão, sim, muito construindo essas questões, essa necessidade de legislar. Salomão, não sei se eu respondi, mas obrigada. Não quero avançar muito, não. Professor, antes do senhor falar, o Marcelo Soares da Rocha, ele colocou mais uma pergunta no chat, acho que o senhor leu, não? Ele escreveu: erguer estátuas para escravagistas também é uma forma de negacionismo? E aí, com a resposta do senhor, a gente encerra o debate de hoje, ok? Perfeito. Bom, Cauane, a pergunta, né, que todos querem respostas, né? Para a qual todos querem respostas, e elas não são simples. A Patrícia chamou bem a atenção para essa dimensão da própria experiência que pode fazer com que um negacionista inocente, evidentemente que nós estamos falando de uma categoria, digamos assim, de indivíduos em relação aos quais a gente ainda pode ter alguma esperança de diálogo, ou mesmo de mudança de postura, né? Talvez a vivência de uma experiência dolorosa, né, pode fazer com que esses indivíduos, né, repensem as suas próprias práticas negacionistas. Essa é uma dimensão muito concreta do problema, e também acho que, como havia apontado anteriormente, né, no diálogo possível com negacionistas inocentes, que evidentemente não se trata de um mesmo indivíduo como o Robert Faurisson, por exemplo, ou um Leandro Narlock entre nós, né, esse indivíduo que reproduz informações sem checar a veracidade, ou por simples, né, sentido de pertencimento a um grupo no qual essa forma de lidar com essas informações confere esse sentido de pertencimento, é chamar atenção para a pluralidade das leituras possíveis, né? Tentar dialogar com esses indivíduos, né, chamando atenção para formas de pensar, né, aquele problema para além das respostas categóricas que os negacionistas oferecem, porque há uma dimensão importante também nesse problema todo. Os negacionistas não estão lidando com nenhuma relativização da verdade. Há uma certa interpretação que associa, né, o negacionismo ao florescimento de uma certa ideologia pós-moderna, onde a ideia de verdade esteja relativizada, mas para o negacionista não tem relativização da verdade nenhuma. Que eles afirmam categoricamente o que eles imaginam ser verdade. Então, chamar a atenção para a pluralidade do real, para a pluralidade, né, da realidade, pode ser um caminho para tentar estabelecer um diálogo com esses negacionistas inocentes. Mas veja, tudo que a gente tem discutido aqui, né, são respostas que ainda estamos construindo na dinâmica desses debates, são respostas que estamos ensaiando na medida em que o tema tem ocupado um espaço público maior, e são experimentos mesmo que a gente tem vivenciado no pior momento possível, né? A confluência de uma pandemia com, né, práticas negacionistas cada vez mais disseminadas no espaço público, e não apenas entre nós, aqui no Brasil. Então, todas as respostas que temos tentado construir, elas ainda são insuficientes, ensaísticas, mas o nosso papel é também, né, propor, né, alguma saída, né, ou algumas saídas possíveis para os dilemas que estamos enfrentando.
para o querido Salomão, a Patrícia já sintetizou bem o que também é a minha resposta, né? A impressão que se tem, evidentemente que isso demandaria um estudo, uma pesquisa mais rigorosa, né? Em que medida as leis coibiram os negacionistas, mas a percepção, né, mais geral, que evidentemente é muito mais impressionista do que qualquer outra coisa, é de que não. De fato, as leis não conseguiram coibir o avanço desses negacionistas notórios e da proliferação dos negacionismos. Mas, como eu também tentei apontar antes, a lei ela não tem um fundamento exclusivamente de punir, né? Mas também de construir uma comunidade ética que tenta dizer que certos valores, né, que certas práticas não são, que essas práticas são lidas, certos valores, certas práticas são lidas por essa comunidade como um atentado a toda a comunidade. Né? É uma dimensão ética. Você pensar a lei negacionista como um crime contra a humanidade é dizer isso. Mais do que punir, é você fazer perceber que esta comunidade encara a prática negacionista contra um crime, como um crime contra ela própria. Né? A fundação de uma comunidade ética, e não simplesmente numa dimensão puramente punitiva, que, como a Patrícia salientou muito bem, multas, prisão, né? Talvez, de fato, não seja o elemento que vai resolver o nosso dilema. Mas pensar a lei antinegacionista como uma dimensão ética, como a fundação de uma comunidade ética que percebe certas práticas e certas posturas e valores como atentado a ela própria, né? Isso me parece também importante ser pensado. Né? Mas, em termos concretos, absolutamente pragmáticos, se pensarmos num pragmatismo puro, não há dúvidas que, pelo menos uma impressão geral, de que as leis antinegacionistas não conseguiram coibir o fenômeno que está aí, né, para todo mundo ver. E não apenas histórico, a gente vive negacionismos de todo tipo, que também, como eu disse, tem uma série de outras dimensões ligadas à desconfiança em relação à ciência, etc. É um problema com o qual precisamos nos deparar de modo mais realista. De fato, há uma desconfiança em relação à ciência, e essa desconfiança também merece de nós respostas e avaliações críticas, né, da própria prática científica, né, de como estamos, sobretudo, comunicando as nossas práticas científicas com a sociedade, que não significa simplificação e vulgarização mal feita. Há uma confusão entre divulgação e simplificação, que a Patrícia ilustrou muito bem, que é algo que precisamos também ter cuidado, mas as respostas possíveis passam por diversos planos, e a legislação é um deles. Evidentemente, não é a resolução de todos os males, né? Não é a volta ao paraíso, mas uma dimensão propositiva que me parece que merece ser bastante refletida nesse momento. E sobre a pergunta do Marcelo, né? Bom, sem dúvida, né? Me parece que sim, sobretudo porque, ao erigir uma estátua que homenageia um escravista, naquela comunidade, né, que constrói um monumento dessa natureza, evidentemente que não encara a escravidão, né, como algo que produz desigualdade, que produz racismo, etc. A escravidão, muitas vezes, para esses grupos, se você pensa nas leituras, né, nos intelectuais, né, que justificaram a escravidão, né, em outros tempos, né, muitas vezes a escravidão era legitimada como uma missão civilizacional mesmo. Os brancos civilizando os negros através do trabalho, né, não deixando os negros, né, naturalmente bárbaros, né, sem qualquer controle social. O trabalho como controle, né, era uma forma de domesticar essa barbárie que era vista como inerente aos negros. Então, a escravidão, né, ao materializada no monumento, né, é a escravidão legitimada pelos grupos dominantes e que enxergavam nela uma missão civilizadora. Então, portanto,
plenamente negacionista nesse sentido, né? Embora nós não tenhamos hoje, se nós percebemos as leituras revisionistas, negacionistas da escravidão, né? Bom, os sujeitos não negam que não houve escravidão no Brasil, mas praticam uma outra forma de negacionismo, que é negar os efeitos dessa escravidão. A escravidão, nas leituras dos negacionistas contemporâneos da escravidão, né, ela não é vista pelo essencial do que ela foi, que é uma marca estruturante da nossa sociedade. Vocês percebem, né, as leituras de sujeitos como esse Narlock e outros tantos, né, a escravidão aparece lá, né, mas a escravidão ela acaba sendo suavizada, os seus efeitos acabam sendo minimizados, né, porque é apresentado como uma mancha da nossa sociedade, algo que parece alheio a uma sociedade que naturalmente caminharia para o progresso e para o pleno desenvolvimento. Então, a escravidão parece como um desvio, que uma vez corrigido esse desvio com o fim da escravidão, nós não temos mais nenhuma responsabilidade sobre o passado, né? O fundamento dos reparacionismos históricos é a assunção de que nós temos responsabilidade em relação ao passado. E se a escravidão é apresentada como uma mancha, um desvio, algo que, uma vez corrigido, né, nos colocaria no caminho do esclarecimento constante, bom, então nós não temos mais nada a ver com isso, né? Essa é uma forma mais contemporânea de negacionismo da escravidão, que, embora não se negue propriamente a factualidade da escravidão, né, nega-se os seus efeitos, nega a sua presença no presente, né? O negacionismo do passado é sempre o negacionismo do presente também. Nega-se os efeitos da escravidão no presente. Então, quando erigimos, né, e hoje acho que pelo menos ninguém imagina, né, que em 2020, né, o mundo hoje possa aceitar, né, passivamente que alguém proponha a construção de uma estátua que homenageie um escravista, né, mas quando essas estátuas foram levantadas, a leitura da escravidão era uma leitura, né, a leitura feita pelos grupos dominantes da escravidão era uma leitura fundamentalmente negacionista, que negava os efeitos perversos da escravidão, que negava como a escravidão estruturava o racismo, a desigualdade, a opressão, né, para contrapor, né, uma leitura que legitimava a escravidão através da suposta missão civilizacional dos brancos. Então, espero que eu tenha esclarecido, né, e agradeço mais uma vez o convite dos queridos do CA, né, mais uma vez a oportunidade de dialogar com a minha parceira, a Patrícia, que, né, estaremos, né, juntos numa programação para os quais eu convido a todos a assistirem, que é a programação das nossas lives da Ampur, né, que até dezembro nós produziremos semanalmente, né, uma transmissão com algum convidado, né, que vai debater sobre o tema do negacionismo. Nessa próxima semana já estamos divulgando, né, o Vladimir Safatli, que é bastante conhecido, né, todo mundo já deve ter lido algo dele, se não leu, né, pode ler, que é sempre uma leitura muito instigante, e teremos uma programação muito boa, muito interessante, promovido pela nossa associação, a nossa maior associação da área de História, que é importante que todos conheçam, que todos se familiarizem e, na medida do possível, se associem, né, porque a Ampur tem que se construir num espaço, num fórum de debate dos mais relevantes sobre essas questões e tantas outras. Então, é a transmissão direta pelo canal do YouTube, né, que a Ampur mantém, e todos os convidados estaremos, né, pelo Facebook também é possível, né, Patrícia, bem lembrado, e estaremos até o final do ano, semanalmente, discutindo essas questões com ótimos convidados. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, esperamos que nos reencontremos em breve, e estamos à disposição, posso falar por nós, né, Patrícia, nesse ponto, né, estamos à disposição para a continuidade dessas conversas. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor. Aproveitando essa brecha, eu gostaria de estender o convite e agradecer as pessoas que estão aqui,
estender o convite para a nossa terceira mesa desse encontro, que o tema vai ser Educação como Agente de Transformação. Os convidados serão a professora Regina e a professora Marta, e sexta-feira é dia 16. Quem quiser já está convidado, os senhores também estão convidados. E é isso, gente. Se vocês desejarem fazer um fechamento, aí é com vocês. Por aqui está encerrado. Pronto, eu acho que a Lê já encerrou, né, Ale? Só quero agradecer muitíssimo a você, Juliana, você conduziu essa live muito bem, parabéns, viu? Muito ótima, Vinícius também, muito obrigado por todas as perguntas, dizer que eu gosto muito de conversar com a turma de graduação e pós-graduação, é sempre muito renovador, é sempre muito estimulante para a gente, né, que é pesquisador, de pensar. Tem muita pergunta que nos faz, né? A gente fica com ela e depois vai, né, pensar isso reflete, tem um impacto nas nossas pesquisas diretas. Dizer, então, reiterar os convites que o Alexandre fez sobre as nossas lives, dizer que no começo do ano de 2020 vai ter uma surpresa aí, né, Alexandre, que a gente vai estar produzindo, que é algo que a gente não pode divulgar ainda, mas é algo extremamente propositivo para se pensar um mundo melhor, para se pensar um país melhor, sobretudo, né? Pensar projetos de Brasil, de pensar como é que você tem na história, né? Nossa história tem sido também muito subsumida, as pessoas, né? Tem sido apagadas, pessoas que pensaram projetos de país, né? Não só em São Paulo, mas sobretudo em outras localidades. Então, convidar vocês para acompanhar então a produção, né, do Alexandre, a produção de quem, né, dos colegas que debatem negacionismo histórico. E obrigada novamente. Foi um prazer estar aqui. Olha, essa live já durou 2h30, né? Isso, né? Rapaz, que coisa máxima. Mandei uma mensagem aqui no Zap para ler, é verdade, né? Dizendo assim, acho que foi a nossa melhor live, né, Alexandre? De clima, de pergunta, muito massa. Olha, um beijo para vocês, viu? Estou à disposição se precisar, foi um prazer. Muito obrigada. Um beijo, tchau, boa noite, gente. Boa noite, boa noite.